Vamos ler os versículos de 1 a 3 apenas. Jonas 1, de 1 a 3. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Eu li só esse trechinho, mas a gente vai, dentro do tempo, tentar fazer uma reflexão sobre o livro de Jonas inteiro. É um livro muito pequeno. Mas eu não quis ler tudo por causa disso. Eu acho que essa história já é muito conhecida de todos nós, né? Miguel tinha uma bibliazinha, quando ele era bebê, a Bíblia do bebê, alguma coisa assim. Quando chegava nessa história, Jonas estava sentado na língua da baleia, com uma velinha, uma vela acesa, acendendo, para não ficar tudo escuro, né? Eu ficava me perguntando, onde é que ele arrumou essa vela? Acendeu essa vela dentro do ventre do peixe. É óbvio que não foi assim, né? Jesus ratificou a existência dessa história como um fato que ocorreu realmente, né? Não é um mito isso não é uma história inventada, né? De fato, a gente sabe que existem algumas espécies de baleias hoje que seriam capazes de engolir um homem vivo, né? Já existem estudos sobre isso. Jesus afirma que a história de Jonas é uma história verídica. Agora, o que me impressiona é a loucura de Jonas, né? Jonas era o quê? Profeta. Quando você pensa em profeta, você pensa num homem que ouve a voz de Deus, né? Ele fala por intermédio de outro, a mando de outro, ele fala em nome de Deus. Pressupõe-se que estes homens tenham intimidade com Deus. Portanto, seria uma loucura pensar que esses homens que conhecem a Deus, que ouvem a voz de Deus, que são responsáveis por transmitir a vontade de Deus, seja ela de forma escrita ou pregada, faça o que Jonas fez, fugir, que era inútil, da presença de Deus. Então, Jonas é maluco, é louco de fazer isso. Só que nós fazemos as mesmas coisas que Jonas fez. E eu queria refletir com você sobre isso nessa noite. Eu queria que você pensasse sobre os possíveis motivos que levaram Jonas a fazer isso. Meu irmão, é possível que você dê razão a Jonas. Nínive foi a última grande capital do Império Assírio. E eles eram cruéis em guerra, faziam pilhagens de guerra, né? Matavam as mulheres grávidas, botavam fogo em tudo, incentivavam a prostituição, eram cruéis em guerra. E eles eram inimigos de Israel. Jonas foi contemporâneo e presenciou isso tudo. Jonas não tinha nenhuma razão para ter carinho, afeto, apreço pelos ninivitas. E, de fato, Deus incumbe Jonas de uma missão muito complexa, muito difícil. Não há como cumprir a missão de Jonas sem renúncia, sem dizer não para si mesmo. Hoje de manhã, o presbítero Sérgio esteve pregando falando sobre isso, né? O evangelho é tomar a sua cruz, negar-se e seguir a Cristo. É essa parte de se negar, de negar-se, ela é a mais difícil. Dizer não para aquilo que eu acredito ser verdadeiro e para as certezas que eu tenho, sobretudo a respeito dos meus motivos, da forma como eu penso e das minhas razões. Jonas é aquele homem que ele está convencido, ele se convenceu de que o melhor para ele seria não ir para Nínive, mas ir para Tarsis, para longe da presença de Deus.
olha, isso aqui de alguma forma Jonas vai parar, porque é impossível fugir da presença de Deus. Isso não ia ficar assim. Jonas foi para Tarsis, tudo bem, vai passar um período de veraneio lá, está tudo certo, e depois, quando ele bem entender, ele vai voltar para a sua terra e vai ficar tudo muito tranquilo. Irmão, isso não vai dar certo, isso vai dar problema. Porque Deus determina que Jonas faça uma coisa, e Deus determina uma direção para Jonas. Jonas segue uma direção completamente oposta àquela que Deus determinou para ele. Eu quero dizer para você que a gente corre esse risco, o tempo todo, de darmos ênfase às nossas direções, ao nosso querer, aquilo que entendemos por correto. Se você fosse argumentar com Jonas, ele te daria 1000 motivos para não ir a Nínive. E se você ler o livro, você vai ver que é exatamente essa a inquietação dele. Jonas não quer que os ninivitas sejam salvos. Ele não tem o menor interesse. Jonas quer que os ninivitas morram. São inimigos dele. Mas aí é que está. Poxa, pastor, ele tem razão. Os caras eram ruins, pô. Era um povo cruel. Eles eram cruéis em guerra, impiedosos. Eles faziam mal às nações inimigas. Ele tem razão, pastor. Ele tem razão. Só que Deus não perguntou para Jonas o que Jonas pensava disso. Deus não perguntou: Jonas, meu filho, vamos conversar. Sabe o que é? Sabe Nínive? Então, eu quero salvá-lo, Jonas. Mas, meu filho, eu gostaria que você fosse. Tem como, Jonas, você ir lá e, enfim, pregar para eles, né? Você imagina Deus, assim, uma posição meio subserviente. Jonas, vamos lá, Jonas, quebra esse galho para mim. Não, Deus não fez esse tipo de negócio com Jonas. Deus determinou que Jonas fosse a Nínive. Veio a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor vinha ao profeta, ela tinha que ser cumprida. Não dava para negociar os termos. Senhor, bom, até vou para Nínive. Bom, 3 dias não vou ficar lá, fico um dia só, mas depois também o senhor tem que fazer isso e isso. Você não barganha com Deus, você não negocia a palavra que Deus determina. E tem mais, Deus não precisava de Jonas, poderia ter sido outro. Deus quis que fosse Jonas. Aqui, o conteúdo da palavra é de Deus, a vontade é de Deus, as razões pertencem a Deus. Deus não pediu opinião de Jonas. Desculpa, se isso às vezes apresenta para você um Deus que faz aquilo que Ele quer, mas é isso mesmo, Ele faz aquilo que Ele quer. Ele não pede nossa opinião acerca das coisas. Jonas, meu filho, qual é a sua opinião sobre a Síria, sobre Nínive? Bem, Senhor, bom, eu estou acostumado a lidar com esse povo. Não, Deus não fez isso. Deus não quis saber a opinião de Jonas a respeito dos ninivitas. Ele simplesmente deu uma ordem para Jonas. E por mais que essa ordem contrariasse o profeta, ele tinha que cumpri-la. Deus nos dá ordens e determina que nós façamos as coisas. E depois, quando a gente não faz, pastor, Ele nos pune, às vezes sim, mas por amor. Deus não é um tirano, um déspota, que quando contrariado age com pirraça e raivinha. Não, Deus não é isso. Quem faz a pirraça, quem age aqui de forma infantil e cercado das suas motivações e razões, é Jonas. Eu quero dizer para você que você pode até ir nessa direção. Você vai para Tarsis? Vai. Pode ir, Jonas. Mas você vai voltar. Vai. Pode até ser que você faça a sua vontade, mas eu quero dizer para você que você vai voltar. Todos nós, em algum momento, já fomos para Tarsis. Alguma vez na nossa vida.
não sei se isso é diferente de mim, de vez em quando o navio para Tarsis é sedutor. Eu já embarquei, paguei muitas passagens para Tarsis. Fui. O problema é a volta. A volta é que é complicado. Impressiona algumas coisas nesse meu mundo. Aqui nós temos a lógica de Deus, que quer salvar um povo pecador, cruel, impiedoso, e a lógica de Jonas, que se vê vítima desse povo e é obrigado a pregar uma mensagem que vai dar uma oportunidade de salvação para esse povo. Jonas não quer isso. Qual lógica vai prevalecer? Qual mundo é mais importante aqui? Aqui você vai ver, quando você continua lendo, o texto vai dizer que Jonas estava dormindo. Isso é impressionante, porque os marinheiros estavam cheios de medo, lançavam as coisas no mar, e cheio de medo, cada um clamava ao seu Deus, e o versículo 5 vai dizer, Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia, profundamente. Irmãos, essa insensibilidade, ela me parece trágica, porque o mundo está virando em cima dele, todo mundo com a vida ameaçada, inclusive por causa dele, porque a tempestade foi um propósito ali, por causa dele. Tempestades acontecem no mar, pastor, sim, mas há uma relação direta aqui entre essa tempestade, entre esse mar revolto e a presença de Jonas no lugar errado, no barco errado, longe do que Deus havia determinado que ele fizesse. E ele simplesmente dorme. Ele escolhe a direção errada, ele faz aquilo que ele quer, ele declara e determina consigo mesmo, vou para Tarsis, fugir da presença de Deus. Ele escolhe isso, ele determina isso, ele decidiu fazer isso. Ele preferiu a sua vontade à de Deus. Deus bateu na sua porta, olhou, vai para Nínive e disse, não vou, estou indo para Tarsis, tchau. Mas, não vou, estou indo para... Ele decidiu isso. Nós não podemos culpar as tempestades da nossa vida ao acaso, ou então dizer, bom, não fui eu, isso aqui, não fui eu que causei isso, né? Porque muitas coisas que nós vivemos, nós somos os causadores disso. Sofremos porque temos condição de administrar a nossa vida melhor e não administramos, porque Deus nos dá a direção para administrarmos a nossa vida de uma forma mais coerente com a sua vontade, mas nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é melhor. A gente tem que ser sincero e pensar, e refletir, e dizer para nós mesmos que nós dizemos não para Deus sim, não vou. Mas eu não faço isso tácito, você pode até não falar isso publicamente, não dizer isso com palavras, mas o nosso comportamento, o nosso modo de agir, ele é resistente. E o que é pior, ele diz não para Deus, ele vai para uma outra direção, ele causa um tumulto, não só na sua vida, mas na vida de uma opção de gente, e ele dorme. Irmão, não tinha remédio para dormir aqui nessa época, nem não tomou nada. Bom, podia até ter alguma coisa, um chá, alguma planta, alguma coisa que eles sabiam, mas não tinha. Esse cara estava tranquilo, me parece. Ele ficou tranquilo em dizer não para Deus. Até que alguém vai lá, acorda ele, meu camarada, cara, levanta e ora ao teu Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Pior do que tomarmos a direção errada, fazemos as escolhas erradas. Pior do que isso, é não perceber isso, é dormir e vivermos nisso. Porque quando o galo canta para mim 3 vezes e diz, cara, você negou, é doído. Porque o galo me revela Pedro para ele mesmo. Mas pelo menos eu ouvi o canto do galo, pelo menos eu tenho uma chance de pensar, bom, é isso, e
entristecido, moído por dentro, reconheço que eu neguei Jesus. Mas o problema é quando eu não ouço o galo cantar. Eu durmo e não percebo que a direção que eu estou indo, é a oposta àquilo que Deus quer para mim. Jonas vai voltar. E a volta será da forma mais difícil possível. Eu quero dizer para você que eu já, como disse, comprei passagens para Tarsis, embarquei em alguns navios e tive que voltar. E Jonas teve o privilégio de ouvir Deus falar e dar uma segunda oportunidade a ele. Quando você vai ler o capítulo 2, tem alguns versículos que parecem até... Jonas é tão dramático na declaração do lugar onde ele está, né? Porque ele é lançado ao mar, a gente conhece a história, o mar se aquieta, e ele é engolido por um grande peixe. Pastor, não podia ficar pior, né? Porque o cara se evade da presença de Deus, não percebe nada do que está acontecendo, dorme, para ele está tudo certo, ele cria um mar revolto, um problema enorme para ele, para os marinheiros, para todo mundo. E para piorar a situação, o cara não é lançado no mar e é engolido por um grande peixe. É aqui que eu queria refletir rapidamente com você acerca do método de Deus, que Deus usa nas nossas vidas, muitas vezes, para ajustar a nossa direção, para que a gente se converta, e os nossos passos, o nosso olhar, a nossa reflexão, as nossas razões, as nossas emoções, os nossos desejos estejam direcionados para Ele. É bem verdade que esse processo de virar e ter que voltar para onde eu nunca deveria, de um lugar onde eu nunca deveria ter saído, ele é doloroso. Irmão, vamos ser sinceros, não tem como não ter dor aqui, não tem como não ser dramático isso. Você percebe o que ele faz, Deus manda ele fazer uma coisa, ele diz não para Deus e vai fazer uma outra. Isso vai dar problema em algum momento, é óbvio. Agora começa então, no capítulo 2, todo o processo de tratamento de Jonas. Jonas, engolido por um peixe, vai dizer, na minha angústia clamei ao Senhor. Agora, né? Na angústia clamei ao Senhor. Mas e lá atrás? Não, lá atrás eu queria ir para Tarsis, eu só não queria ir para Nínive. Mas quando alguma coisa dentro de mim, que de certa forma me dava uma estabilidade emocional, foi tirada, e do lugar dessa coisa que foi tirada, a angústia entrou, então eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas continua, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. A pergunta 4, o versículo 4, olha a pergunta que ele faz. Lançado estou diante dos teus olhos. Porventura, tornarei a ver o teu santo templo? Irmãos, Jonas não queria a presença de Deus, ele foge da presença de Deus. Agora, no ventre do peixe, na escuridão do abismo, sem perspectiva de um futuro, angustiado, em conflito, ele deseja a mesma presença da qual ele se evadiu lá atrás, porque não queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. É irônico isso, né? Mas agora que essa estabilidade, esse equilíbrio emocional, essa paz, essa suposta paz que estava no coração de Jonas saiu, porque ele foi lançado no abismo, no profundo, no coração dos mares, no ventre de um peixe. Agora então a presença de Deus passa a ser o anelo de sua alma. As águas me cercaram a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça.
Eu quero dizer para você que ainda bem que ele está no abismo. Ainda bem que ele foi engolido por um peixe. Ainda bem que ele estava no escuro, no ventre de um peixe, não podia ver nada. Ainda bem que a angústia veio sobre ele. Ainda bem que ele se sentiu atropelado por Deus pelas ondas e mares e tempestades de Deus sobre a sua vida, porque foi exatamente essa dor, essa angústia que o impulsionou a voltar os seus olhos e as suas direções para Deus. A dor é pedagógica, irmão. A dor ela é didática. A ausência de algo que eu quero certamente me impulsiona para uma relação com Deus. Às vezes nós vivemos como Jonas, evadidos da presença de Deus, dias, meses, anos, e vamos para longe, longe, até que Deus, que deseja a gente muito mais do que a gente deseja a Ele, me chama, ó, filho, vai ter que voltar. Às vezes a gente pensa, não, eu já estou aqui. Não, você já está aí, não. Você não era nem para estar aí. Você tinha que ter ido para Nínive. Você vai voltar. Às vezes nós estamos convencidos de que estamos certos. Um estudo aqui, histórico, até antropológico, desses povos, vai dizer, poxa, pastor, vamos combinar, né, pastor? Jonas tinha uma certa razão nisso. Deus ia salvar os inimigos. Mas Deus não estava preocupado com a opinião de Jonas. Deus queria que Jonas obedecesse e fizesse a vontade dele. Jonas, quando opta por dar vazão à sua razão, às suas perspectivas, e não as de Deus, ele paga o preço de administrar a sua própria vida e ter como parâmetro o seu senso de justiça, aquilo que ele acreditava por certo. Às vezes nós temos as nossas razões, irmãos. Olha, pastor, o senhor não sabe por que eu estou fazendo isso. Eu entendo, eu tenho as minhas. Todos nós temos os nossos argumentos, nós temos as nossas justificativas. Deus não está ignorando que nós temos os nossos motivos, que nós temos as nossas razões. Deus queria que Jonas fizesse aquilo que Ele ordenou que Jonas fizesse. Deus queria fazer Jonas entender que a vontade dEle, ainda que incompreensível por alguma razão, ela deve ser obedecida. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não tem obrigação de ficar dando explicações para a gente das coisas que Ele decide e faz. A gente, na ânsia de procurar resposta, a gente quer explicação para tudo. Deus não tem que dar explicação por que Ele fez o Éden e colocou lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tem que explicar, poxa, senhor, é melhor o senhor não ter colocado aquilo dali. Deus tem que explicar isso. Por que o senhor fez o diabo? Deus quis fazer, e Ele não tem que dar explicações por isso. Ele não tinha obrigação de fazer um mundo para mim e para você. Ele não tinha obrigação de criar a mim e a você. Foi dito aqui ainda agora, Deus é autoexistente. Ele é um ser que não tem necessidade de nada. Ele não é um ser subserviente, que se vê obrigado a abençoar você e a mim, porque você vem domingo, porque você toca no louvor, porque você prega, porque você dá o dízimo, porque você tem cargo de liderança, porque você é pastor. Deus não está obrigado a nada, comigo e com você. Ele faz por amor, porque Ele é perfeito, porque Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus está pautada no seu caráter, que não sofre variação, num Deus que é imutável, cujas razões são perfeitas, os motivos são perfeitos. Deus conduziu a história sem erro até hoje.
Não há erro nas escolhas de Deus, não há equívocos quando Deus decide coisas que nos chocam, por mais graves e crônicas que sejam essas coisas. Deus não está errando, Ele não está esquecendo das coisas, Ele não ficou para trás, Ele não está morrendo de inveja ou irritado com o mundo e jogando a sua ira sobre o mundo, porque o mundo o está irritando, e então Deus está se vingando. Deus não age como ser humano. Nosso problema é que a gente às vezes pensa que Deus age como eu e você. Quando contrariado, Ele faz a sua pirraça. Deus se entristece, mas a sua tristeza não descamba para uma depressão. Deus se alegra, mas a sua alegria não descamba para uma euforia incontrolável. Deus é estável, Ele sabe o que está fazendo. E as suas razões, as minhas razões, não podem se sobrepor às dele. Ele tem as suas direções. Cabe a nós obedecermos. Abençoado o peixe que engoliu Jonas. Porque esse peixe é a viva manifestação da graça de Deus, que mantém Jonas vivo em meio ao caos da sua vida. O peixe, que simboliza um abismo, um lugar sem esperança, escuro. Isso é fantástico, porque Deus ouviu Jonas na solidão do abismo, na escuridão da vida, na angústia, na inquietação da alma, na falta de esperança. Do ventre do abismo, Jonas gritou, e o texto diz que Deus ouviu Jonas ali. É a graça de Deus que me ouve em meio às minhas rebeldias, em meio às minhas inquietudes. O peixe é a cruz, é a graça de Deus que me salva do mar revolto da vida e do pecado. O peixe é a graça de Deus, a cruz de Cristo, que me salva de mim mesmo, das minhas razões, da minha lógica, da minha vaidade, dos meus argumentos. Abençoado o peixe que engoliu Jonas. Porque é melhor ser engolido e vomitado do que dormir profundamente, enquanto o mundo da minha vida desaba sobre mim e eu não sei o que está acontecendo. Às vezes a gente precisa ser engolido e vomitado, e o método que Deus usa para nos convencer disso é trazendo sobre as nossas vidas um grande peixe que nos engole e nos impulsiona para Ele. É a cruz que nos salva de nós mesmos. Todo o Velho Testamento tem uma relação direta e aponta para a cruz, para Cristo, para o Novo Testamento. Jonas somos nós. O peixe é a graça de Cristo, a cruz de Cristo que nos salva de nós mesmos e nos dá uma segunda oportunidade. O texto diz que o peixe vomitou Jonas, capítulo 3, e esse Deus insistente que me ama com um amor insistente, o amor insistente, esse amor de Deus, veio a palavra do Senhor segunda vez. Jonas, meu filho, mais uma vez, presta atenção no que eu vou te dizer. Sai daqui, cara. Vai em Nínive e prega para eles. Dessa vez, Jonas, não é bobo nem nada, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus no capítulo 1 continua prevalecendo no capítulo 3. A palavra que Deus deu sobre as nossas vidas, no capítulo 1 da nossa vida, ela vai prevalecer até o último capítulo, ela não vai mudar. Ela é imutável. Dessa vez Jonas vai, prega, percorre Nínive, por 3 dias, dizendo que a cidade seria subvertida. Nínive se arrepende, e Deus tem misericórdia dos ninivitas. E no versículo 10 do capítulo 3, vai dizer, viu Deus
o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O propósito de Deus é muito maior do que as nossas razões. O propósito de Deus na minha e na sua vida, o propósito de Deus, de uma forma geral, é muito maior do que a forma como você faz a leitura da vida, como você pensa as coisas, é muito maior. Deus não pensa como você, Deus não vê como você. Os projetos de Deus não são os nossos projetos. A forma como Deus enxerga o futuro não é a forma como enxergamos o futuro. Se o futuro da nossa vida, se os dias que Deus ainda reserva para nós fossem dados na nossa mão e Deus dissesse, olha, é contigo agora, faça como você quiser, certamente morreríamos, não viveríamos o amanhã. É o que a gente não entende, é que nós só chegamos até aqui, não foi porque nós viemos, é porque Deus nos trouxe, Deus nos conduziu até aqui. Há uma coerência na história divina, há uma lógica nas Escrituras, que não pode ser mudada, que não pode ser questionada, porque Deus é soberano, determinou que essa história prossiga na direção que Ele estabeleceu. E por mais que no curso dessa história, eu como um coadjuvante, um participador dela, queira questioná-la, queira argumentar, não, mas espera aí, eu não penso assim, não, mas calma aí, isso não é bem assim, não, mas eu tenho minhas razões. Eu quero dizer para você que essa história de Deus, ela vai seguir a direção que Ele estabeleceu, ainda que me contrarie, ela não vai mudar, porque eu não concordo com ela. Às vezes é preciso que a gente desça ao mais profundo abismo, e ali, sem expectativas, sem perspectivas, com medo da morte, engolidos pelo caos, que veio como resultado das nossas escolhas ruins, das nossas decisões equivocadas. É preciso que a gente esteja ali, para que a gente saiba que mesmo ali, mesmo no caos das minhas escolhas, nas minhas imprudências, na minha loucura, Davi chama o seu pecado, perdoa a loucura do meu pecado, porque é uma loucura. Ainda assim, Deus ouve a minha voz e diz, eu vou te dar uma chance, filho. Você vai voltar lá e vai fazer o que eu mandei você fazer. Deus tem uma paciência que eu e você não temos, irmãos. A gente não dá uma segunda chance para o outro, mas Deus nos dá uma segunda oportunidade. A cruz foi a segunda chance que Deus deu ao homem de viver uma vida de comunhão com Ele. A primeira foi no Éden, com Adão e Eva, que quiseram fazer a sua vontade também, dar vazão às suas razões. E ali morreram. E a cruz veio fazer sombra sobre esse caos que se tornou a humanidade, essa tragédia chamada pecado, nos dando uma segunda oportunidade de voltarmos lá e obedecermos a Deus por intermédio de Cristo. Se você foi engolido e vomitado, ou ainda está engolido, né? Porque o vômito do peixe é uma coisa, é mais o alívio, né? Está acabando isso, né? Graças a Deus. Às vezes você está engolido ainda, né? Longe daquilo que você deveria ter feito por uma escolha ruim, porque você não abriu mão daquilo que você achou que era o certo. Quero dizer para você que pode gritar desse abismo aí. Não precisa gritar porque Deus não é surdo não, mas às vezes você grita porque é desesperador. Aí eu grito por isso, porque é um desespero que me faz gritar. Mas esse abismo é a graça de Deus te protegendo, te despertando do sono da insensibilidade, porque você dormia,
e dizendo assim: vamos voltar, filho? Está na hora, vamos voltar? Você estava dormindo? Eu estou aqui, você está indo para lá? Eu tive que te trazer de volta. Olha, irmão, vou ser sincero, você pode fazer isso lá. Quando você chegar no céu, perguntar: Jonas, cara, como é que terminou aquela tua história lá, hein? Porque os livros de Jonas terminam com uma interrogação, né? Se você ler o capítulo 4, depois você lê em casa. Depois que os ninivitas se convertem, Deus salva os ninivitas, né? Essa conversão de Nínive dura aproximadamente 100 anos, né? Se você ler depois o profeta Naum, você vai ver que a profecia de Naum é trazendo um juízo de Deus condenatório sobre Nínive, né? Parece que eles não conseguiram manter o temor a Deus por muito tempo, né? Mas Jonas desgostou-se, porque Deus perdoou os ninivitas e salvou. Fica irado. Deus faz crescer uma planta, usa um método pedagógico para falar sobre a perda da planta, né? Porque Deus constrói a planta e Jonas se abriga na sombra, depois a planta morre, ele fica revoltado. E o texto termina com uma pergunta falando: Jonas, você tem piedade de uma planta que não te custou nada, cara? Você não fez ela nascer, você não fez ela morrer, você não tem nem poder para fazer ela nascer. E você acha que eu não devo ter piedade dos ninivitas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Termina assim o livro, né? Presta atenção na tua obstinação. Jonas era um obstinado. Fez o que Deus mandou ele fazer, mas ainda assim contrariado. Se renda à vontade de Deus. Se renda àquilo que Deus deseja para cada um de nós. E olhe para os abismos da sua vida como a manifestação da graça de Deus te salvando, te despertando do sono da insensibilidade, de você estar num lugar onde você não deveria estar, de você estar vivendo de um jeito que você não deveria viver. Por vezes, o método que Deus usa é a crise, é a ausência de algo, para que então eu passe a reavaliar a minha vida e chegue a dizer como Jonas: eu preciso da tua presença, Senhor. Porque é isso que ele está dizendo quando ele pergunta, faz uma pergunta retórica, né? Quando vou me ver diante do teu templo de novo, né? Bom, ele não tem a resposta, a verdade é que nem retórica, ele não sabe, mas essa é a expectativa dele. Mas ele tinha fugido dessa presença que ele agora quer. Que Deus nos desperte da insensibilidade, que Deus nos leve para a sua vontade. Não tem problema se você está engolido, se você tomou uma decisão errada. Deus te ouve, mesmo nos abismos que nós construímos para nós mesmos, para nos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus faz os discípulos fazerem aquela pesca maravilhosa, eles tinham acabado de pescar, né? E não tinham pescado peixe algum, não tinha peixe. Jesus manda eles lançarem a rede, e as redes quase se rompiam, porque Jesus tinha feito uma pesca milagrosa ali. E Pedro, quando vê isso, faz uma declaração muito pertinente: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Olha qual a resposta que Jesus dá para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. O que Jesus está dizendo para nós é: eu quero você assim mesmo, cara. Pecador, obstinado, doente, eu quero você assim. Eu vou transformar você. Deus nos dá uma segunda oportunidade, sempre. Os portões do pai e do filho pródigo estão abertos, aguardando o filho pródigo voltar, para recomeçar a sua vida, para refazer seu ministério, sua caminhada. Vamos orar? Eu vou deixar alguns instantes para você refletir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre aquilo que você tem vivido, sobre os seus abismos. Tenha alguns instantes de oração silenciosa e fale com Deus.